Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos que puderem estar de pé para lermos a palavra de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 6 e também 7. Como semana passada os irmãos custaram encontrar a carta aos Filipenses, e nós fizemos aquela panorama da carta, eu penso assim, os irmãos aproveitaram durante a semana para estudar a carta, então hoje está afiadinho, né? É isso, né, Gabriel? Ô Jesus, esperar para que todos encontrem, porque Deus quer falar o nosso coração, irmãos. Essa palavra de Deus, ela é viva, ela é maravilhosa, e ela com certeza fala profundamente a nossa alma, um ajudando o outro aí, né? Para que ninguém fique sem conferir na Bíblia, Filipenses 4, versículos 6 e 7, conferir na Bíblia se nós estamos pregando o que nós estamos lendo. Isso é muito importante. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Assim como é muito importante observar o contexto, né, irmão Gabriel? Irmão Gabriel me mandou um negócio hoje aqui assustador. A pessoa não observa o contexto e comete loucuras. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Te louvamos, Deus bendito, por esse momento tão especial, que aprove o Senhor reunir esta congregação para adorar ao Senhor e para desfrutar do agir do teu Santo Espírito em favor das nossas vidas nesta noite. Oh Deus querido, nós te louvamos porque a cada louvor cantado nós podemos, ó Deus, sentir a presença do Senhor, meu Deus, o alento do Senhor na nossa alma. Senhor, agora a tua palavra, pedimos que o teu Espírito prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, e que o Senhor possa falar profundamente conosco nesta noite, e que essa palavra, Senhor, possa trazer para nós, ó Deus, avivamento, crescimento, renovo, Senhor, na nossa caminhada. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós vamos começar a partir de hoje um período de oração, uma campanha de oração. Nós vamos fazer 15 dias com foco na oração, por esses motivos que alguns irmãos já colocaram ali no grupo hoje, mais alguns motivos que foi acrescentado. Depois estarei transmitindo para os irmãos, distribuindo com os irmãos os motivos, e nós vamos estar dedicando a oração por esses motivos, para que Deus nos abençoe, para que a igreja do Senhor seja abençoada grandemente dentro daquilo que é o propósito do Senhor e as nossas necessidades. Pelo menos durante essas 2 semanas nós vamos ter um culto no sábado voltado para a oração. Então sábado a gente reúne, vamos ver se vem algum irmão que a gente tenha convívio, algum pastor de fora para nos ajudar aqui nesse sábado, está conosco, né, cultuando ao Senhor, e para que Deus assim nos abençoe. Meus irmãos, então a mensagem do Senhor para nós nessa noite venha falar ao nosso coração sobre a importância da oração. E eu quero começar essa mensagem aqui focando exatamente naquilo que nós começamos a ler no versículo 6, que fala das preocupações, ou seja, um grande problema que nos afeta,
a preocupação. Então, a preocupação, todos nós temos, todos nós lidamos com preocupações. É natural do ser humano a preocupação. O grande problema, irmãos, é quando essa preocupação, ela excede os limites aceitáveis, ou seja, ela passa a ser uma preocupação em excesso. E quando ela passa a ser uma preocupação em excesso, ela começa a trazer para nós alguns problemas, alguns transtornos sérios, e que a gente começa a sentir na nossa vida o reflexo desse mal chamada a preocupação em excesso. A preocupação em excesso, ela pode nos tirar a paz. Veja bem que isso é uma realidade em muitas pessoas, e muitas pessoas estão com falta de paz devido a tantas preocupações na sua mente, acarretado de tantos problemas que a gente tem que lidar no dia a dia, e que essas pessoas não conseguem lidar bem com tantos problemas. E os excessos de preocupações também podem afetar o nosso sono, podem tirar o nosso sono. Meus irmãos, são muitas as pessoas que têm problema com sono, que têm dificuldade de dormir, não é verdade? Pessoas que ficam às vezes dias sem dormir direito. Meus irmãos, e quando a gente não dorme, isso traz problemas ainda mais graves para o nosso organismo, porque o sono é muito importante para nós. Então, o excesso de preocupação traz também essa dificuldade, e com certeza vai afetar a nossa saúde mental como um todo. E aí nós podemos pensar num outro problema que nós enfrentamos, a chamada crise de ansiedade. E as crises de ansiedade muitas das vezes têm a ver também com os excessos de preocupações. E quando isso vem, às vezes a gente não tem aquela condição de ter um foco, de ter um objetivo, a gente tem essa dificuldade de concentrar. Tudo isso como resultado do excesso de preocupação. Ainda podemos citar a irritabilidade no trabalho. Irritabilidade no trabalho. O excesso de preocupação pode acarretar também isso. E as pessoas às vezes não têm paciência. Às vezes acabam se irritando. Qualquer coisa, às vezes uma coisa mínima, é motivo das pessoas se irritarem. Irritar no local de trabalho não é bom negócio. Porque quantas pessoas às vezes perdem o emprego porque não, mas essa pessoa não está tendo paciência, está difícil de lidar com ela. Em casa também, né? Às vezes não é fácil. Alguém irritado em casa, você acaba não tendo paz, não é verdade? Então tudo isso pode ser reflexo de um excesso de preocupação. Hoje também tem uma síndrome chamada síndrome, não sei se eu vou saber pronunciar corretamente, de Burnout, é isso mesmo? Que também são aquele estresse do trabalho, do excesso de trabalho, né? do acúmulo. Tudo isso como resultado desses excessos de preocupações. E aí vem aquela sensação de perda de controle. E nessa questão da sensação de perda de controle, eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui, do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, a gente às vezes pensa que a gente tem controle de alguma coisa, como se as rédeas da nossa vida estivesse na nossa mão e não na mão de Deus, e a gente começa a entrar em conflito, em desespero. Olha, eu não estou conseguindo controlar, eu não tenho controle, como é que vai ser amanhã? E a gente começa a ficar meio apavorado, como se a rédea da nossa história pertencesse a nós, estivesse na nossa mão. Não, do ponto de vista espiritual, a rédea da nossa história está na mão de Deus.
Ele conduz a nossa vida. E às vezes nós entramos com essa sensação de falta de controle, porque nós esquecemos quem é que deve e que está controlando a nossa vida. E nós começamos a preocupar, a preocupação é excesso, esquecemos, olha, nós temos um Deus controlando. Se Cristo está no barco, o que acontece? Tudo vai bem. As tempestades vão se levantar? Vão se levantar. Mas se Cristo está no barco, eu sei, eu vou chegar lá. Mas às vezes isso é difícil para nós lidarmos com essas realidades. Eu estou falando de problemas que nós enfrentamos. Problemas que nós enfrentamos. O estresse, a dificuldade para separar o trabalho da vida pessoal. Pessoas às vezes trazem aqueles problemas do trabalho para dentro de casa, não consegue separar uma coisa da outra, aquilo afeta a vida pessoal, a vida familiar, e nós precisamos saber lidar com isso. Os conflitos interpessoais podem estar sempre no limite. Pessoas com excesso de preocupação vão ter problemas de conflitos interpessoais. Isso pode acarretar em problemas sérios. Se nós falarmos do ponto de vista de uma relação conjugal, isso pode acarretar até numa separação. Então são coisas que nós precisamos identificar na nossa vida e saber como que nós vamos fazer para lidar com esses problemas, e o Senhor está nos trazendo hoje esta mensagem para alertar a nossa vida. E não somente para nos alertar, mas para nos dar uma direção. A baixa produtividade, desmotivação na atividade laboral, ou seja, o trabalho. E aqui eu tenho que dizer, não só no trabalho profano, mas no trabalho sagrado também. O que é isso, pastor? O trabalho profano é aquilo que é do dia a dia, do cotidiano, mas o trabalho sagrado é aquilo que está relacionado ao nosso serviço no reino de Deus. E às vezes a falta de motivação, ou seja, irmãos, o excesso de preocupação pode acarretar na nossa vida espiritual uma falta de motivação até para trabalhar, tanto na questão secular quanto na questão espiritual, no nosso serviço no reino de Deus. Olha como que é sério esse problema chamado preocupação, e não é à toa que o apóstolo Paulo vai fazer essa menção aqui, vai tratar dessa questão e desse assunto com os irmãos aqui. Medo de errar, o excesso de preocupação acaba trazendo insegurança e medo de errar, medo de ser julgado pelas pessoas. E quando isso acontece, a tendência das pessoas é ir se isolando, e isso não faz bem para ninguém. Nós, como seres humanos, nós somos criados para ter relações sociais, para nos relacionarmos em comunidade, e às vezes esses problemas vão trazendo, agravando, e chega a ponto das pessoas às vezes não viver na sua vida, na sociedade, no seu dia a dia, na sua comunidade, não ser aquela pessoa que faz a diferença ali, né? E nós precisamos ser aquela pessoa, olha, que nós estamos em comunidade, e quando nós não estamos, aquela comunidade sente a falta. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ser aquela pessoa que esteja inserida na comunidade, não somente aquela pessoa que está ali, mas aquela pessoa que está inserida na comunidade, com os problemas da comunidade, com as preocupações da comunidade, com os objetivos da comunidade. Do ponto de vista espiritual, como igreja, é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos focar alguns dias de oração, orando pelas necessidades que alguns irmãos aqui colocaram, porque também são as nossas necessidades.
A necessidade da comunidade é a nossa necessidade. A necessidade de um irmão deve ser também a nossa necessidade. A preocupação de um irmão deve ser também a nossa preocupação. E se nós estamos inseridos em comunidade, nós precisamos conhecer a necessidade dos irmãos e orar. E se podemos alegrar com os irmãos, nós vamos alegrar com os irmãos. Mas se precisarmos chorar com os irmãos, que nós possamos chorar com os irmãos. Mas isso é fazer a diferença na comunidade aonde nós estamos inseridos. Não podemos deixar as muitas preocupações nos tirar esse privilégio de estarmos na comunidade, de fazermos parte da comunidade, de vivermos a comunidade e de sentirmos pertencente à comunidade. Porque isso é bom, isso é agradável, tanto para nós como para a comunidade como um todo. Existem soluções para esse problema chamado preocupação? Sim. Existem terapias emocionais, terapias para trabalhar questões emocionais. Pastor, mas é bom, irmãos. Jesus disse assim uma vez, tem Marcos 2,17: não necessita de médico os sãos, e sim os doentes. Não necessita de médico os sãos, e sim os doentes. O grande problema nosso é achar que doença é só físico, não é o emocional. E às vezes nós estamos com problemas emocionais, estamos com doenças emocionais, e nós precisamos trabalhar essas questões. E às vezes sim, as terapias, os medicamentos, às vezes eles são necessários para nós vencermos. Mas eu quero falar aqui hoje com os irmãos de que, além das terapias e dos medicamentos, eu quero falar com os irmãos sobre a oração, que é ou que deve ser parte da nossa vida cristã. E a oração também é um remédio que nos ajuda a lidar com os problemas chamado preocupação, ou com o problema chamado preocupação. A oração nos ajuda também, é um recurso que nós temos para trabalhar questões emocionais e questões espirituais. Um grande exemplo, irmãos, de vida de oração, quem nos deu um grande exemplo de vida de oração? Jesus. Jesus foi uma pessoa aqui que orava constantemente, uma vida de oração constante. A questão é que às vezes nós fracassamos no quesito oração. E quando nós fracassamos no quesito oração, nós sofremos os efeitos desse fracasso. Nós sofremos os efeitos. E o que o Senhor quer nessa noite é nos despertar para a importância da oração na nossa vida. E nós precisamos lembrar daquilo que nós falamos no domingo passado, que está em Filipenses 2,13, que diz assim: Deus é o que opera em vós tanto querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Então Filipenses 2,13 diz que Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então o Senhor quer nos despertar primeiro para essa realidade e para esse problema que nós precisamos vencer na nossa vida, mas Ele quer nos despertar a ação do Espírito. É Deus que opera em nós, é Ele que nos desperta, e não somente nos desperta, é Ele que nos dá energia, é Ele que nos capacita. Ele quer nos energizar, irmãos, para termos uma vida maior de oração, para buscarmos mais o Senhor em oração. E talvez você possa dizer para mim nessa noite: pastor, eu já tenho uma prática de oração, eu oro todos os dias. Talvez, graças a Deus, se você tem a prática de orar ao Senhor todos os dias, quantas vezes por dia?
Uma vez, glória a Jesus, então dobra isso. Aumente. O que o Senhor quer dizer para nós é hoje despertar essa necessidade de nós vivermos e investirmos na nossa vida de oração. E Deus quer nos capacitar para isso. Porque por meio da oração, irmãos, a nossa confiança em Deus, ela é renovada. A nossa confiança em Deus é renovada por meio da oração. Por quê? Porque nós aprendemos a lançar os nossos problemas sobre o Senhor através da oração. E quando nós fazemos isso, nós aprendemos, nós estamos demonstrando confiança no Senhor. Por meio da oração, a paz de Deus vem guardar o nosso coração, que é o que nós vemos aqui no versículo que nós iniciamos a mensagem. Ou seja, por meio da oração, a paz de Deus vem guardar o nosso coração. E o resultado dessa paz, ou seja, essa paz existe como resultado da nossa comunhão com Deus. Quando nós temos uma vida de oração, nós estamos exercitando a nossa comunhão com Ele. E a nossa comunhão com Ele vai resultar em paz para o nosso coração. Lembra do que nós falamos no início? Que as muitas preocupações, elas podem tirar a nossa paz, mas também as nossas muitas orações e a nossa confiança em Deus pode fazer o contrário, pode nos trazer paz. A nossa comunhão com Deus pode renovar a nossa paz. Por meio da oração também portas são abertas. Por meio da oração portas são abertas. Quantas pessoas que precisam, estão preocupados por quê? Porque precisam de uma porta. E às vezes, ao olhar humano, de acordo com as nossas limitações, a gente olha e não consegue enxergar saída e porta em lugar nenhum. Só que o nosso Deus é especialista em abrir caminho onde não existe, em abrir porta onde não existe. Esse é o nosso Deus, irmãos, e nós precisamos exercitar isso por meio da oração, porque por meio da oração Deus pode abrir porta. Irmãos, eu já contei outras vezes aqui como que Deus abriu porta para mim através de oração. Hoje eu estou trabalhando no local, sabe como que eu estou trabalhando naquele local? Como resultado de uma porta que Deus abriu para mim através da oração. Eu tinha que fazer o concurso. Na área que eu estou atuando, tinha 3 vagas. Eu tinha pensado em mudar para outra área que tinha mais. Eu pensei, não, mas eu sempre quis fazer nessa área, eu vou fazer para essa área. Eu preciso de uma vaga para passar. Tinha 3. E buscando ao Senhor, eu fiz a prova. E antes que o resultado saísse, eu tive um sonho com o resultado da prova. Na verdade, eu tive 2 sonhos com o resultado da prova. E o sonho era, eu tinha passado em que local? 2º lugar. Era quantas vagas? 3 vagas. Quando o resultado saiu, em que local que eu tinha passado? 2º lugar. Meus irmãos, Deus está cuidando de nós. Mas às vezes nós esquecemos disso. E nós deixamos as muitas preocupações nos perturbar. Mas Deus abre porta. Por meio da nossa oração, curas e libertações acontecem. Nós vamos estar orando por curas e libertações no meio da nossa comunidade. E por meio da oração, curas e libertações acontecem. Livramentos acontecem através da oração. Você está orando, Deus está livrando alguém na sua casa, na sua família, no meio da comunidade. Você está orando, Deus está dando livramento. Eu me lembro uma vez que nós estávamos numa viagem a serviço da igreja, e eram alguns carros. Eu estava num carro ali mais à frente com os irmãos, e vi um carro atrás, e eu não sabia qual carro que vinha atrás, e nós passamos num local que tinha uma marca de barro, de pneu de carro assim, tinha chovido, era uma estrada de chão que saía, atravessava ali aquele asfalto, tinha marca de pneu de carro naquele asfalto. Exatamente naquele lugar, Deus tocou no meu coração para que eu orasse, para que Deus abençoasse aquela pessoa que vinha atrás.
E naquele momento eu orei para que Deus desse livramento para aqueles irmãos que vinham atrás. No dia seguinte, eu fui num determinado local na igreja com esse irmão que vinha atrás. E sem eu falar com ele o que Deus tinha falado comigo, e ele me disse assim: rapaz, ontem eu quase sofri um acidente. Quem estava comigo no carro não percebeu, mas eu senti como se um anjo tivesse segurado o volante do carro e controlado aquele volante do carro. E eu fiz assim a pergunta para ele: eu vou te falar o local, foi naquele local onde tinha uma marca de pneu de carro ali, foi assim, exatamente ali. Então eu vou te contar a bênção. Deus havia me despertado para orar, porque Ele queria dar livramento para alguém que vinha atrás. Meus irmãos, através da oração, livramentos podem acontecer. Eu me lembro uma vez nós trabalhava na Constrular, e nós fomos fazer uma entrega, passando pelo Esburgo ali, fomos fazer a entrega, e de repente, em determinado local, não tinha valeta no canto da estrada, e Deus falou comigo assim, que o motorista ia jogar o carro na valeta. E eu clamei ao Senhor para que desse um livramento para nós, para que nos livrasse. E nós estamos indo. Os dois que estavam comigo não eram servos de Deus, eu não comentei nada que Deus tinha falado comigo. E de repente, numa curva, tinha uma valeta, o motorista distraiu um pouquinho com alguma coisa lá de baixo, e ele jogou o carro numa valeta, o chassi do carro ficou lá travado, quase bateu no barranco. Graças a Deus não bateu no barranco, não aconteceu nada de grave. Eu tive que voltar no povoadozinho para arrumar alguém para tirar o carro daquele lugar, e depois eu contei, se eles acreditaram ou não, eu contei para eles: ó, Deus nos deu um livramento aqui. Então eu estou contando isso para os irmãos, porque como que é importante a nossa oração uns pelos outros, porque Deus pode sim trazer livramento. Por meio da oração nós somos avivados, né? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16 e 17, nós vamos encontrar o conselho de Paulo dizendo assim: estejam sempre alegres. O crente tem momentos de tristeza, não tem? Mas o momento de tristeza na vida do crente não pode ser maior do que o momento de alegria. Por isso, olha, estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Olha o conselho de Paulo: nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias sejam gratos, pois esta é a vontade de Deus para que vocês em Cristo Jesus não apaguem o espírito. Ou seja, não deixa a chama espiritual apagar. Ou seja, a oração ela pode avivar a chama espiritual em nós. O nosso vigor espiritual pode ser renovado através de uma vida de oração. Como que a oração é importante? E finalizando, irmãos, a oração prepara-nos para lidarmos com as adversidades. A vida de oração nos prepara para enfrentarmos as adversidades. A vida de oração nos prepara para enfrentarmos as tentações. Lembra que Jesus, depois de orar 40 dias e jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi tentado. Lembra que Jesus disse também que nós devemos vigiar e orar. Para quê? Para que nós não venhamos cair em tentação. Vigiar e orar. Não basta vigiar, é preciso vigiar e orar, porque a oração é que nos fortalece, para nós não cairmos diante das tentações e para nós também não fracassarmos diante das provações que Deus permite nós enfrentarmos nesta vida. Sabe por quê? Porque Deus não nos dá luta ou prova além daquilo que podemos suportar. Mas juntamente com as provações, Deus nos dá também o escape.
a saída, o recurso para nós lidarmos. Então a vida de oração pode nos ajudar a enfrentar as adversidades. Existem, irmãos, tipos de oração. Vamos falar aqui de 3 tipos de oração. Oração de petição. Essa oração de petição demonstra 2 coisas. Demonstra a nossa confiança em Deus e o nosso amor por Ele. Quando nós oramos pedindo a Deus alguma coisa, nós estamos demonstrando que confiamos nele, que acreditamos que Ele, como Pai, vai nos abençoar. E ao mesmo tempo, muitas vezes nós pedimos ao Senhor recurso para nós sermos melhores, para nós sermos um filho melhor do que nós somos, né? Para que a nossa vida espiritual seja melhor do que tem sido. E nós pedimos um recurso, e Deus Pai que dá o recurso, não é verdade? Então essa oração de petição é aquilo que nós fazemos pedindo a Deus alguma coisa relacionada entre nós e Deus. E também tem a oração de intercessão. Que é a oração de intercessão? Quando você está orando não por você, mas por alguma outra pessoa. Você está orando por alguém. Quando você está orando por alguém, além de você demonstrar confiança em Deus, você está demonstrando amor por aquela pessoa que você está orando. Irmãos, às vezes nós amamos as pessoas assim, as pessoas nem sabem. Nós estamos orando por pessoas que nem sabem que nós estamos orando. É uma forma de nós demonstrarmos amor, orar pelas pessoas, pela salvação delas, pelo livramento, pela bênção, pela saúde. É uma forma de demonstrarmos amor através também da oração de intercessão. E olha, não podemos esquecer aqui da experiência de Jó. Quando é que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele estava orando pelos seus amigos. Já pensou? Às vezes quando nós estamos orando por alguém, Deus está olhando para a nossa necessidade, está nos recompensando, está cuidando de nós, está, né? E às vezes nós oramos, eu vou ser sincero, às vezes nós oramos muito mais pelas pessoas do que por nós mesmos, mas Deus vai nos abençoando, e é por isso que nós chegamos até aqui. Existe a oração de agradecimento, que demonstra gratidão a Deus, é o que Paulo falou aqui, no versículo que nós lemos. Devemos demonstrar gratidão a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, até aqui, devemos agradecer a Deus, ser grato a Ele. E a pergunta que será feita agora é endereçado para mim e para você, e é uma pergunta que nenhum de nós precisamos responder para ninguém, a não ser para nós mesmos. Qual tem sido a nota que você te dá a esse requisito oração? Não respondam para mim. Qual é a nota que você te dá nesse quesito oração? E aqui novamente eu quero ler o versículo que nós lemos lá. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A condição para nós experimentarmos a paz é nós vivermos uma vida de oração, é nós trocarmos a vida de preocupação por uma vida de oração. Isso acontece um dia para o outro? Não. É Deus que vai fazer isso acontecer na sua vida? É Deus que você vai esperar Deus? Não, você precisa. O que Deus está fazendo é nos despertando e nos energizando. Nós precisamos tomar uma atitude. Senhor, a partir de hoje eu quero colocar essa necessidade em ordem na minha vida.
Ah, Senhor, eu oro todo dia uma vez por dia, então agora, Senhor, eu quero aumentar isso aqui, eu quero orar mais um pouquinho, eu vou orar 2 vezes por dia. Faça disso uma disciplina na sua vida, e nós vamos ver, meus irmãos, que aos poucos a nossa vida de preocupação vão sendo trocado pela nossa vida de oração, e os benefícios como resultantes da vida de oração e da bênção graciosa de Deus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.